Eu particularmente sou conhecido sim por trocar o bispo por cavalo. E eu acho muito engraçado porque o pessoal eh, ri, sobretudo no Paraguai, o pessoal dá muita risada com isso e diz, não, mas se tem um cavalo por ali, eu vou trocar. Na verdade, gente, talvez vocês não notaram, mas trocar um bispo por um cavalo dá uma vantagem em quanto a que você sabe como colocar os seus peões. Ou seja, basicamente, para mim, o resumo é o seguinte: eu troco um bispo por um cavalo e vou botar os peões em casa do mesmo cor, da mesma cor do bispo que eu troquei. Assim facilita a minha vida. Eu sei que é um pouco estreito o pensamento, mas podem acreditar que funciona. Então vamos ver algumas partidas. O Hopner era um jogador muito forte que fazia isso e fazia muito bem. Então, E4, cavalo F6, C4, E6 e cavalo C3. Bom, se a gente vai falar sobre este tipo de posições, logicamente vamos falar da defesa em missão índia, que é uma das principais, até porque a ideia é trocar o bispo por cavalo e lutar pelo controle da casa C4, e além do controle da casa C4, também existe a possibilidade, parece que tem um problema com o tabuleiro aqui, existe a possibilidade de lutar contra os peões dobrados. Então, vamos ver que interessante. E3, C5, bispo D3, cavalo C6. Eu não sei o que está acontecendo com o tabuleiro, eu não posso mexer. Um momento. E aqui, bispo por cavalo. E agora o branco ficou com peões dobrados e a gente já tem um plano pré-determinado. Isso traz uma vantagem para você na posição. Você sabe o que vai fazer. Talvez não seja o melhor, talvez sua posição não seja a melhor, mas você tem um plano definido, que é logicamente melhor que não ter um plano. Então, aqui a ideia do preto é simples. Vamos botar todos os peões em casas pretas. Por quê? Porque eu estou com um bispo de casas brancas e eu, logicamente, tenho que colocar os peões em casa de cor contrária e, ao mesmo tempo, é a forma de lutar contra o bispo de casas pretas do nosso adversário. Que foi o que aconteceu na partida. D6 e E5. D5 e cavalo E7. Vocês podem ver isso? Claramente ele consegue botar todos os peões em casas escuras. Por quê? Porque ele tem um bispo diferente. Então, basicamente, uma das ideias pela qual você troca o bispo é para ganhar casas, perdão, para estragar a estrutura de peões e também para ter um plano definido. Neste caso, botar os peões em casa diferente de cor do bispo. Isso fica bem mais fácil. Então, e H6. Todos os peões vão para casas pretas. Cavalo E1, e é como eu sempre pergunto nos treinos. Qual é a ideia do nosso adversário? Por que ele jogou cavalo F1? Cavalo E1, perdão. Bom, a ideia de cavalo E1 provavelmente deve ser para jogar F4. Então, nesse caso, podemos evitar F4. E não importa a fraqueza da casa F5, porque nosso bispo ele defende a casa F5. Independentemente do que o cavalo possa capturar ou não. A grosso modo pode ser considerado assim. Você está trocando um bispo que potencialmente pode ser ruim, mas já sabe que com esse plano você pode valorizar o bispo que fica no tabuleiro.
É uma ideia dentro do xadrez. Tem muitas ideias, mas essa é uma que é válida. Por exemplo, aqui o Hafner era um jogador sensacional. E ele também jogou muitas partidas assim. Tem vários exemplos dele nesta posição. Vamos jogar no G3. Bispo H4. E a vantagem que tem esta posição é que o preto pode rocar grande tranquilamente e o branco não vai ter ataque. O branco não tem ataque para nada porque a estrutura de peões dele está debilitada na ala da dama. Então, fica inviável o ataque. Foi o que aconteceu na partida. Dama D7, F3. Logicamente, temos que ficar de olho na possibilidade de G4. Por enquanto, isso não é perigoso, porque está a torre em F1. Roque grande. Vocês podem ver que o melhor dos ataques do branco, ele vai ser colocando duas torres e a dama na coluna B. Para o preto, é tão simples como jogar o rei em A8 e a torre em B8, ou dama C7 e bispo C8. Então, é uma posição extremadamente confortável. Demais está dizer que eu gosto muito dessa posição e que já joguei muitas vezes. Então, torre F2, rei B8. Ele quer dar a casa C8 para o bispo. E dama C7. Está permitindo o retrocesso do bispo. Bom, imagino que F4 seria aqui, Marcelo. O problema de F4 é que você vai abrir a posição onde está seu rei. Por exemplo, G por F e torre G8 parece perigoso, bem perigoso. O branco não tem suficiente espaço para ganhar, para atacar nessa posição. É por isso que ele não jogou F4 realmente. Então, continuamos. E rei A8. Vamos evitar qualquer tipo de problema na coluna. O rei está bem seguro. Bom, Marcelo. Mas a pergunta é válida. Podem ver como o bispo que sumiu, o bispo que a gente trocou, é um bispo que só ia trazer problemas. Realmente um bispo que não ia ajudar, não ia aportar nada na posição. Então, por que não se desfazer dele? João Francisco, é interessante porque ele vai pegar o bispo, mas tem um pequeno problema. Logicamente, o preto vai ter que capturar, né? Vai ter que jogar bispo por G2 e depois vai jogar cavalo G6 e cavalo F4. Uma vez que ele jogasse cavalo F4, o branco vai ter um pequeno problema. Ou deixa o cavalo em F4, que é absurdamente forte, e depois vai permitir H5, ou troca bispo por cavalo, e então ele vai ficar com um bispo horroroso em D3, contra um cavalo em E5 extremadamente forte. Então é por isso que ele não jogou G4. Dama B3 e torre B8. Uma defesa simples. O branco pode botar todas as peças para atacar, mas não tem a mais mínima possibilidade de progredir no ataque. Então, A5. Podem ver que bom, A6 também não faz nada. Torre G8. E este é para jogar dama B6, mas dama B6 também não ameaça nada. H5, bispo E3, cavalo E8. E aqui jogaram dama B6. É uma jogada linda. A gente tem que reconhecer que a jogada, do ponto de vista estético, é uma jogada interessante.
Torre C8. Simplesmente não... A jogada é linda, mas não serve para nada mais. Dama por dama e torre por dama. E agora o preto manteve a vantagem. Pode ver que aqui os peões continuam em casas ótimas, embora o peão avançou para H5, mesmo assim a vantagem do preto é evidente. Jogou rei H8, e o plano do preto é logicamente preparar F5. Por quê? Porque ele tem vantagem, mas ainda não é suficiente para ganhar. A gente precisa criar fraquezas para as brancas. Então aqui jogaram F5. E por F, cavalo por F5. Tomar em F5 não ia ajudar muito, sobretudo porque o peão de C4 tem casas brancas. Torre F7. E agora o preto fez um plano bem legal. Cavalo E7 e cavalo C8. E esse plano é bem legal. Por quê? Porque ele vai aproveitar a estrutura de peões assim, estes peões fracos aqui, para jogar B6, tomar de cavalo e criar um peão passado. Podem ver que esta estrutura de peões é muito forte contra o par de bispos, né? E estes peões em E4, D5 e C4. Nessa estrutura de peões, quase sempre o preto está seguro. Então, F2 e B6. Vamos abrir a ala da dama, que é onde a gente tem vantagem, e vamos começar a atacar em C4 e ao mesmo tempo criar um peão passado em A7. Cavalo por B6. Vem que ele explora todas as casas pretas. Realmente o problema principal da posição são as casas pretas e é o que o preto, está tentando explorar. F4. F4 é uma jogada desesperada, realmente. Mas já a posição era difícil. Podem ver que a ameaça é bispo F5 e está caindo o peão de C4. Então, F4, peão por peão, e E4. Vamos manter fechada a posição. Vamos manter fechada para que o bispo não possa jogar. Se bispo por E4, cavalo captura em C4 e depois bispo F5. E podemos ver que agora, vamos refazer aqui. No pior dos casos, você faz isso. E podemos ver que agora este bispo que vai sobrar aqui é um bispo muito ruim. E, logicamente, o branco, além de ter um bispo muito ruim, fica com fraqueza na casa D5. Então, a posição, do ponto de vista estratégico, mais uma vez, está ganha para as pretas. Bom, é que ele preferiu sacrificar o peão. Jogou bispo F1, mas depois da captura, cavalo por C4, a posição está totalmente ganha. Jogaram torre D1, torre F5, vai cair o segundo peão na partida. Acabou. Então, este é um exemplo simples, muito simples, sobre uma troca de cavalo, de bispo por cavalo. É uma posição que não dava para dizer que era uma posição fechada, porque ainda estava na abertura, mas essa troca é a que define o que vai acontecer logo na partida. Ou seja, toda a movimentação estratégica da partida foi definida depois de bispo por cavalo, porque a ideia do preto foi colocar os peões em casa da cor do bispo que ele trocou. Se o branco pudesse ter evitado isso, então, do ponto de vista estratégico, o branco teria vencido a luta, no sentido de que ele teria evitado o plano das pretas. É precisamente assim como vocês têm que ver o xadrez. Então, outra partida sobre a mesma ideia. Podemos ver E4, C5, cavalo F3, cavalo C6 e minha favorita, bispo B5, Rossolimo. Eu gosto demais da Rossolimo. A6.
Engraçado que este lance não é bom, mas eu já joguei muitas vezes. Eu já joguei só para fazer algo diferente. Aqui, o interessante é tomar de peão D. Só que contra a captura de peão D, sempre vai existir a possibilidade, por exemplo, de 3. E muitas vezes a ideia era jogar dama C7 para tentar jogar E5. Se o preto jogasse E5, a posição é muito boa. Mas existe a possibilidade do branco jogar E5 e aí a posição do preto já não é tão boa. Já é bastante difícil porque a estrutura de peões não é a melhor e vamos ter um pouco de problema com o espaço na hora de desenvolver as peças. Então, podemos retornar. Aqui capturar um de peão B. Roque, estamos na abertura, mesmo que a gente não conheça. Para jogar é isso. D5. Torre 1. Tem que defender o peão. Aqui jogaram bispo G4, H3 e bispo H5. Agora vamos pensar, por exemplo, vocês não conhecem essa posição. Vocês chegaram, viram a primeira partida, mas tem a ideia do branco. Vocês acabam de trocar seu bispo de casas brancas por um cavalo. Qual seria a ideia então nessa posição? O que faria? O que fazer nessa posição se você tem que jogar de brancas? Qual seria o plano? O Danilo disse que jogar D3, C4, que parece lógico. O acelerar o desenvolvimento, temos que desenvolver as peças, isso é correto. O Heidi, importante, você e Cláudio também, troca o bispo de casas brancas. Se você toca o bispo de casas brancas, os seus peões têm que ficar em casas brancas. Porque se você avança os peões a casas pretas, fica exatamente com os peões em casas da mesma cor do seu bispo. Isso vai valorizar o bispo que não tem ninguém na frente. Ele jogou C4 e vamos botar os peões em casas brancas. Logicamente, aqui tem a ideia, além de tudo o que vieram, a ideia de jogar dama 4, que é muito forte. Se o branco jogar dama 4, está ganho. Mas é lógico, você tem que jogar para botar os peões. Exatamente. Sim. O Danilo, uma ideia. Essa é uma ideia. O mais importante seria, muitas vezes, deixar o peão em C2 para tentar ocupar a casa C4 com um cavalo. Mas, às vezes, fica difícil forçar o teu adversário a avançar o peão. Então, o branco faz C4 para tentar forçar de uma vez o avanço do peão. O preto capturou e jogou D por E, que é uma ideia bem ruim. Dama por E4. E o que acontece? Dama D7. Agora o preto tem 3 peões isolados, 2 deles dobrados. O branco tem um peão muito fraco em D2, mas comparativamente o peão de D2 é muito mais forte que os 3 peões fracos da ala da dama das pretas. Então essa posição é claramente favorável para o branco. Logicamente, esses peões que ficaram fracos vão ser alvo do ataque das brancas. Então, jogaram cavalo C3 e dama E3. Ele fica de olho, logicamente, no peão de C5, que é o mais fácil de atacar. Cavalo A4. E B3. Como já falaram, vá diretamente sobre o peão. Bispo E7. A lógica indica que é bispo A3.
Então, a abertura foi um sucesso. O branco ficou ganho e ele realmente fez planos normais. Ele não fez nada fora do comum. Ele tentou botar os peões em casa da mesma cor do bispo que ele trocou, né? Que ele desapareceu do tabuleiro. Então jogaram um cavalo D7. A gente, como eu sempre insisto, pergunta o que ameaça meu adversário. Se meu adversário não ameaça nada, a gente se pergunta qual é a pior das minhas peças. Eu tô vendo. Sim, sim. Esta é uma ninja-índia. Muitas vezes a gente esquece ou diz, não, mas vai de branca. Não é uma ninja-índia, ele está jogando na posição de ninja-índia, você está certo. Torre de 8, perdão, para mesmo que, por exemplo, você jogasse torre de 8, bispo A3, dama captura em D2, aí o branco teria dois planos simples e bons. Ou você troca a dama e captura em C5 de bispo, mantendo a vantagem na estrutura de peões, ou você joga dama F3, atacando o peão de C6. Na próxima pode jogar torre D1 e o preto continua com problema no desenvolvimento e continua com os mesmos problemas na ala dama. Não adianta capturar o peão, talvez até fosse melhor, mas a posição continua sendo bem ruim. Boa noite, como estão os meninos? Sim, sim, Júnior, exatamente essa ideia. E José está certo. Aqui vou avançar. José está certo. Vamos a jogar torre AD1, porque é a única peça que não faz nada. Então, você vai levar a peça que não faz nada para o centro. Jogaram E5. E este é o tipo de posições que você sente o cheiro da posição. Você sente que a posição tem que ter alguma coisa. Porque temos todas as peças bem. Temos um ponto de coincidência em E7. José, sempre tem um problema. Eu não lembro se foi o Hatch que perguntaram para ele qual era a maior diferença entre um jogador forte e o mestre. E ele dizia que o problema principal estava no momento de descobrir a ordem de jogada correta. Que o mestre quase sempre conseguia encontrar a ordem de jogada correta, perdão, e já o jogador forte nem sempre. Ele encontrava a ideia, mas nem sempre conseguia encontrar a ordem de jogada exata. Então, antes de D4, é preferível jogar cavalo por C5. Isso aí, gente. Toma, e agora sim D4. Toma, toma. Dama D2, ele capturou. E bom, aqui não temos muito para ver. Mas esta é uma partida simples e mesmo assim dá para ver exatamente o mesmo tema. Ou seja, o branco troca o bispo pelo cavalo e a continuação ele simplesmente vai botar os peões em casa da mesma cor do bispo que ele trocou. Isso, logicamente, facilita, sim, o pensamento e também limita as jogadas, ou seja, eu tenho menos possibilidades de errar porque eu tenho um plano claro, um plano bem definido, seria a palavra. Bom, esta partida é um clássico do Campeonato do Mundo. Eu queria mostrar por algo bem simples. Vemos Fischer jogando uma ninja índia. Cavalo C6, como já vimos anteriormente, come D6. E vamos ver o Fischer
colocando a estrutura de peões dele do jeito certo. Parece que jogou cavalo H4, H6, F4, e agora o Fischer fez este lance que é muito forte. Por quê? Porque ele vai trocar o cavalo, que na teoria, como a posição tende para ser fechada, essa estrutura de peões vai favorecer a presença do cavalo. Então, podemos ver que aqui, mesmo que o branco tenha, perdão, melhor estrutura de peões, perdão, o preto tem melhor estrutura de peões, mas o branco tem par de bispos, e mesmo assim o par de bispos não serve para nada. Mas a parte interessante é como o Fischer bota todos os peões em casas pretas. O Thiago, sim, o Smirin era um jogador muito forte da Índia do Rei, assim como não foi considerado excepcional. O Grigori também jogava algumas Índia do Rei. Mestre, Sim. essas posições apresentadas estão ligadas muito à exploração da estrutura de peões, correto? Então, uma pergunta Sim, aí. eu já respondi que sim, sim, precisamente porque estava falando que não é possível ou não é recomendado dar um bispo por um cavalo sem ter nada em troca. Ou seja, cada vez que você faz uma troca, tem que ter algo para ganhar. Neste caso, o que se ganha sempre é a estrutura de peões. Então, B6, roque e A5. Podemos ver uma estrutura de peões perfeita para o preto. Você pode dizer sim, mas o peão deve ser um peão atrasado. Sim, é um peão atrasado. Mas no xadrez tem um ditado que diz que a fraqueza não é fraqueza se não pode ser atacada. E na verdade é mais ou menos assim. Na verdade, a posição do preto é bem tranquila. Ele pode defender com torre B8. O cavalo, logicamente, tem que bloquear o peão passado. Eu estava rindo com um aluno que dizia que, comentando Nisowicz, que ele falava que o peão passado é um criminoso. Então, o cavalo, logicamente, vai bloquear esse peão, e uma vez que esse cavalo bloqueia o peão, ele vai atacar a base do peão passado, neste caso, E4 e C4. Sim, o branco tem... Exatamente. Esse é outro tema que é bem interessante, que vocês também têm que prestar muita atenção. Você diz, você acha que o peão passado é bom, e muitas pessoas também ouvi falar que no peão passado ganha. Sim, é certo, o peão passado ganha um final de reis peões, ou normalmente ganha um final de rei peões. O peão passado no meio do jogo, na maioria das vezes, é um problema. O peão passado é um problema, e um problema sério. O Paulo, gostaria que você fizesse comigo um análise bem interessante de precisamente do nosso tema principal no curso do método de avaliação. Eu gosto muito da Ninso Índia. Embora eu não jogue, eu gosto muito do rei também, mas a Ninso Índia é o que normalmente jogo, sim. Ninso Índia, Bogo Índia, Índia de Dama. Mesmo assim, como eu falei, eu recomendo, por exemplo, para a maioria dos meus alunos jogar Índia do Rei. Voltando aqui para Paulo. Paulo, no método de avaliação, a gente falava sobre como avaliar uma posição. Então, a gente começava com a segurança do rei. Vamos imaginar que o do rei está relativamente seguro, o material está igualado. Estrutura de peões. Aqui um tema interessante. Eu tenho um peão atrasado, isolado e dobrado. O branco tem um peão em E4 fraco, um peão em C4 fraco e um peão em E4 fraco. Vamos imaginar
que esteja igualado. Daqui vamos às peças. Quando você compara as peças, vamos imaginar que esta torre, que esta torre seja igual a essa igual a essa, dama igual a dama. E vamos imaginar que esse bispo seja igual ao cavalo. Na verdade, eu considero o cavalo melhor que o bispo. E vamos a comparar esse bispo com este bispo. E aqui você pode ver que seu bispo é muito melhor que o bispo de seu adversário. Então, avaliando corretamente a posição, o preto está melhor. O tema dos peões passado, a gente já viu no curso, precisamente no curso de o método de avaliação, esse tema. O peão passado, no meio do jogo, normalmente é fraco. Tem uma partida famosa de Desmeslo, que é fantástica. Mas é uma partida fantástica sobre esse tema. Eu adorei. Então, eu recomendo ver porque ela vai te ajudar a compreender melhor isso. Bom, aqui... aliás, estamos vendo uma partida de Fischer, hein? Torre B1. Logicamente, bispo D7. Temos um ponto fraco em A4. Torre B8. E7. É uma teoria que tem que ver aí no link que o Thiago subiu. Agora, não. E aqui, gente, é o que eu falava. Não tem ataque duplo, não. Não, se tem Fischer nesta partida. Todo mundo está curioso pelo que eu vi. E aqui G5. Todo mundo está curioso, sim. Vamos olhar a posição. Temos 7 peões das pretas. Os 7 peões estão em casas pretas. Então parece que Fischer alguma coisa entendia. Ele fez precisamente o que devia fazer. Botou todos os peões em casas pretas, porque tem um bispo de casas brancas. Ele trocou o bispo, né? Então é isso mais ou menos assim. Sim, Moacir. Concordo. Então, bom, aqui bispo D2, dama E8, pressionando. Sim, claramente, José. Claramente fica melhor. De fato, foi o que aconteceu na partida. Dama G6 e cavalo H5. Fischer trocou. Eu não lembro. Fischer de negra, sim. Eu não lembro quem comentou sobre o peão passado. E se diz que a virtude do peão está na possibilidade de avançar. Esse peão aqui não tem como avançar. Se não tem como avançar, o peão não é bom. A maioria utiliza o Chess O Chess Assistant, o pessoal deixou de utilizar há muito tempo. O bispo D1, que é um erro gravíssimo, porque levou o cavalo F4. Dama C2 e bispo por A4. E o Spassky teve que abandonar. Mas fica bem simples de entender. Podem ver que não fui eu, é Fischer.
A partida acaba e ele tem 7 peões em casas pretas. Sim, a ideia principal é exatamente isso. Um cavalo bom contra um bispo ruim. Exatamente, você está certo. Então, bem interessante. Sim, é uma partida fantástica, uma partida que mais eu gostei. Bom, C4, uma inglesa, cavalo F6, cavalo C3. Muitas vezes temos algumas opiniões bem interessantes. Por exemplo, eu lembro que estava falando com uns amigos e eu falei que não gosto da francesa. Aí alguns começam a dizer, não, mas a francesa é boa. Eu só estou colocando um exemplo. Eu não falei que, por exemplo, a francesa fosse ruim. Eu falei que eu não recomendo para meus alunos, porque você joga com pouco espaço. Então, por exemplo, eu acho a inglesa uma abertura excelente. Eu não jogo porque simplesmente eu não consigo entender inglês. Ou seja, meu xadrez não bate com inglesa que teoricamente estaria dentro do meu estilo, mas eu não consigo. Sim. Vai ser abordado muita coisa, ou seja, praticamente todo. Se a ideia é ter um enxadrista integral, com conhecimento ótimo de tudo que seja xadrez, e uma coisa que também já vimos no método de avaliação. Paulo, eu concordo com você, mesmo assim eu prefiro evitar qualquer tipo de coisa que não seja abertura aberta, ou no caso siciliano. Inglês é jogado quase todo mundo, mas eu não consigo entender as inglesas. Aronian, aliás, joga alguma que outra interessante. E tem uma partida famosa do Nepo. Nepo Bacro, que está fantástica. Ding também. Nepo Bacro, que é fantástica. Bom, peão por peão. Sim, Marco, muitas dessas perguntas, já tem vários que, ou seja, várias perguntas aqui que sim, são parte de coisas que já foram abordadas no método de avaliação. Então, pode acreditar que a gente vai sim a tratar muitos aspectos importantes. Então, G6 e aqui D3. Bispo E3. Este lance aqui é um lance maroto. Este é um lance bem interessante. Para ser mais exato, um lance sensacional do Petrosian. Por quê? Porque o lógico seria jogar cavalo F3. Mas ele não joga cavalo F3 esperando o lance das pretas. O preto jogou cavalo C6, que parece um lance natural. E aqui Petrosian jogou bicho por cavalo. E, mais uma vez, trocamos um bicho por um cavalo para estragar a estrutura de peões. Nesse tipo de posições, o que temos que lembrar é que em algum momento vamos a ter que jogar F3. Nesse tipo de posições, você tem que jogar F3 sim ou sim. Ô Danilo, isso até eu já falei também em algumas lives. Eu sempre comento que uma avaliação da posição, para mim, ou seja, essa é a minha opinião. Existe muita forma de avaliar e cada mestre tem uma proposta diferente. Para mim, tem 4 elementos básicos que são segurança do rei, material,
nessa ordem, porque se você, por exemplo, muitas vezes eu vi que falam do material primeiro, mas se você tem duas torres a mais e leva mate, para mim o mate prevalece, então segurança do rei, material, estrutura de peões, porque do ponto de vista lógico, se você tem uma ótima estrutura de peões, mas tem duas torres a menos, provavelmente você vai perder. E depois, estrutura de peões antes da atividade das peças, porque a peça vai ser boa ou vai ser ruim, dependendo da estrutura de peões. Basicamente, essa é a forma de avaliar uma posição que é a minha proposta. E, logicamente, cada uma desses elementos vai estar relacionado com uma ideia estratégica. Por exemplo, se você tem o rei mais seguro, você vai pensar em atacar. Se tem vantagem material, vai pensar em trocar peças. Se tem melhor estrutura de peões, vai pensar em trocar peças. E se suas peças são mais agressivas, são mais ativas, está melhor colocada que a peça do seu adversário, você vai pensar em trocar peças. Perdão, em atacar. Então, tem 1 e 4 para atacar e 2 e 3 para trocar peças. Basicamente é assim. A grosso modo, né? Bom, voltando à partida, temos que desenvolver as peças. De um bispo por cavalo. Primeiro dama C1 para jogar, para ameaçar bispo H6 e se desfazer do par de bispo. Agora sim, cavalo F3, bispo H3, que ameaça bispo G2 e torre G1. Bispo G4, ameaça capturar. Cavalo D2. Cavalo D5. Temos que trocar, infelizmente. E você pode dizer, sim, mas agora a estrutura de peões do preto melhorou. Melhorou entre aspas, porque não tem peão dobrado isolado, mas tem um peão atrasado em C7. E ele não consegue, não precisa rocar. De fato, não sei se alguém já jogou uma abertura catalã, perdão, que na abertura catalã tem posições parecidas, onde dá o bispo pelo cavalo e depois joga em F3. Não, não, outra coisa, se ele roca grande com esse bispo em G7, uma coluna aberta ali, seria no mínimo perigoso. Então vamos a cuidar da posição. Cavalo B3. Ele está ameaçando agora a dama C6, bispo D4, assim, D4, bispo por D4 e dama C6. Muito bem, José, perfeito. Exatamente aí onde vai o rei. Então dama D6, F3. E o branco está colocando os peões, sobretudo o da ala do rei, que são que precisa cuidar, em casas brancas, para depois poder jogar rei F2 tranquilo, tirar força do bispo. E esta posição é tranquila, de fato o branco já está melhor pela fraqueza na estrutura de peões das pretas e também porque o preto não tem como coordenar as peças, sobretudo pelo problema da captura em H6. Então aqui é bem simples, é muito boa, está na frente de um peão atrasado, então é uma caça boa. Rei F2, como eu tinha falado. E bom, H5 é mais desesperação que ataque mesmo. Porque realmente não... para atacar você precisa ter peças para atacar. Nesta posição você não tem peças para atacar. F4. Toma, toma. Dama E3. F6. E aí foi o peão. Roque. Não está acontecendo nada. Torre C1. Toma, e agora, como é lógico, sempre nos perguntamos que ameaça. Ele está ameaçando capturar em E2, assim que temos que cuidar. Torre 1, a torre que não faz nada.
por que não toma o bispo aqui? Imagino que se fosse aqui tomar o bispo, ele toma e está capturando em G6. Por isso, talvez, que ele não capturou. Come. Dama E3, rei G2, única, rei F1 leva mate. E simplesmente come. Agora é suficiente material, 3 peões a mais. Que bom, a partida continua assim, mas já não importa. G3. Só para vocês verem. Dama G5 e dama F6. E a partida acabou. Mas a parte importante é quando ele joga bispo por cavalo, aí ele define a posição. Quando você joga bispo por cavalo, já você sabe automaticamente que você vai jogar F3. Que você tem que jogar F3. Se não joga F3, a posição vai ser difícil, vai ser problemática. Então você joga F3 e depois continua desenvolvendo as peças, mas sabe que tem que colocar esse peão em casa branca para evitar que o bispo do seu adversário ganhe força.